Toda vez que nós nos deparamos com esse tipo de cena, seja em fotografia, seja em vídeo da internet, ou seja em algum tipo de documentário, onde nós temos dois animais, dois cervos, encostando suas galhadas e brigando, empurrando um ao outro, a galhada, querendo ou não, ela vai sempre chamar nossa atenção, porque ele é essa estrutura gigante que os animais estão carregando na cabeça e que eles estão usando para brigar um com o outro. Só que, por mais interessante que essa galhada seja, ela não é única no reino animal. Nós vamos ter outros exemplos, como por exemplo aqui os besouros, que vão ter tanto mandíbulas exageradas como chifres para tentar levantar um ao outro. Nós vamos ter caranguejos também com suas garras e inúmeros outros grupos que vão possuir essas mesmas estruturas, que nós chamamos de armamentos. Porque essas estruturas elas estão sendo utilizadas durante confrontos, tipicamente entre dois machos, para tentar assegurar o sucesso reprodutivo deles. Então, eles geralmente estão brigando por acesso a algum tipo de alimento ou algum parceiro sexual, algo do tipo. E é por isso, então, que esses armamentos eles vão chamar tanto a nossa atenção, porque além de geralmente serem estruturas relativamente grandes, eles vão ser utilizados em contexto que chama a nossa atenção, que é briga. Só que uma das propriedades muito interessantes que nós temos nos armamentos é que, apesar de ele ser uma estrutura muito diversa, toda vez que as pessoas vão pensar em algum tipo de armamento, tem um grupo que nunca vem na cabeça quando você fala em armamento, que são as aves. Nas últimas revisões que tiveram de armamentos, nós vamos ter apenas um ou dois papers sendo citados falando sobre armamentos em aves. Então, por que isso? O que está acontecendo? Então, pessoal, meu nome é Alexandre Palaoro, eu sou professor da Universidade Federal de São Paulo, da Unifesp do campus Diadema, e hoje eu vou apresentar um pouquinho para vocês sobre a minha linha de pesquisa, que é a evolução de armamentos em animais. Mais especificamente, o que a gente vai fazer aqui hoje é olhar para esse exemplo das aves, para testar se a locomoção é uma barreira evolutiva para os armamentos nesses animais. Então, bora lá! Só para vocês terem uma ideia de toda a diversidade que nós temos de armamento, eu trouxe aqui duas filogenias. Então, aqui na esquerda, nós vamos ter uma filogenia de artrópoda. Tá? Nós podemos ter algum erro nos grupos, isso aqui é só uma simplificação, tá bom? E aqui na direita, nós vamos ter os vertebrados, beleza? Nessas duas árvores, o que elas têm de comum é que nesses tipos que nós vamos ter aqui em preto, nós vamos ter grupos em que há artigos que evidenciam que esses animais usem armamentos, ou que eles tenham armamentos e que eles utilizam durante brigas para acasalamento. Tá? Então, o que a gente pode perceber é que em artrópoda nós temos o único grupo que não tem nenhum armamento é Miriápoda. Em todos os outros, os armamentos parecem ter surgido diversas vezes e de forma independente uma da outra. A mesma coisa vai ocorrer aqui para vertebrados. Então, nós vamos ter peixes, anfíbios, os répteis aqui embaixo, os mamíferos. E o que nós podemos perceber é que armamentos são estruturas diversas que vão estar presentes em quase todos os grupos de animais. Só que, se nós focarmos um pouquinho mais aqui em vertebrados, então vamos esquecer um pouquinho do lado essa nossa filogenia de artrópodos, o que nós podemos perceber é que tem uma concentração do número de tipos em dois grandes grupos, que é anfíbia, os lepidossáurios, e os mamíferos. Então, quase todos os tipos que nós temos de animais, de grupos de animais que vão possuir armamentos, vão estar dentro desses dois grandes círculos. Enquanto que em aves, aqui embaixo, apesar de nós termos alguns tipos, esses animais eles não vão ter tantos armamentos que nesses outros grupos, apesar do grande número de espécies que a gente tem de aves. Então, o que está acontecendo? Por que armamentos são tão raros em aves? A primeira coisa que a gente pode imaginar é que talvez seja viés de amostragem. Né? Talvez a gente pode amostrar muito pouco ou amostrar só algum dos grupos. Será que isso é possível? Isso sempre é possível, mas eu vou tentar convencer aqui vocês de que talvez isso não seja tão comum assim, porque eu trouxe aqui 3 exemplos para vocês de estudos aqui em biodiversidade no geral, que é dados de ocorrência, em que vocês podem ver que essa barra em verde aqui, ela está mostrando que aves eles são o grupo em que tem mais número de ocorrências em relação a todos os outros grupos de animais. Aqui embaixo aqui são publicações em comportamento animal. E vocês podem ver que o número de papers de aves ele é a maior barrinha que nós vamos ter nesse gráfico aqui. Mamífero está bem perto, também mamália, mas aves ainda assim vai ser um pouquinho maior. E nesse último exemplo aqui de sistemas de estudo para pesquisa em seleção sexual e conflito sexual, apesar de nós termos bastante estudos em insetos, principalmente relacionados à drosófila, né, claro, aves vai ser o segundo grupo mais bem estudado nessa relação. Então, assim, pode ser que viés de amostragem esteja causando esse efeito de armamento serem tão raros? Sempre pode ser, mas ele é pouco provável que ocorra, porque o grupo ele é muito bem amostrado. Então, talvez armamentos sejam realmente raros em aves. Por quê, né? Por que
um tipo de estrutura morfológica vai ser tão raro num grupo que é tão diverso, tem tantas cores, e a seleção sexual age tanto, são coloridos, eles cantam e tudo mais. Uma das coisas que pode estar acontecendo, e é algo que desde as primeiras aulas de vertebrados nós aprendemos, é que o custo da locomoção para as aves é muito alto. Então, aqui, por exemplo, nós temos esse gráfico em que nós vamos ter o input de força que nós vamos ter para o animal começar a fazer a sua locomoção, e aqui embaixo nós vamos ter a massa corporal desse indivíduo. Então, aqui, esse input de força, nós vamos ter quanto mais alto aqui no eixo Y, mais força esse indivíduo vai precisar para começar a locomoção. Enquanto aqui embaixo, quanto mais pesado é o animal, mais para a direita vai estar aqui. E o que nós podemos perceber é que nós temos três grupos. Nós temos aves, que voam bastante, mamíferos, locomoção terrestre, e as aves não passeriformes, e também algumas aves que voam menos frequentemente. E o que nós podemos perceber é que nesses três grupos, quanto mais pesados são os animais, maior é a força que eles precisam para locomover. Por isso, então, a gente tem essa relação positiva entre o Y, entre a força e entre a massa corporal. Só que outra coisa que nós podemos perceber também é que o voo, é que essa reta aqui do voo frequente, ela está mais alta que todo o resto. Que quer dizer que esses animais, o voo desses animais, ele é muito custoso para ser iniciado. E, claro, isso vem junto com diversas adaptações que as aves vão ter para voo. Porque nós sabemos que elas têm, por exemplo, elas têm uma diminuição no número de dentes, um bico sem dentes, para ficar mais leve, para conseguir voar. Então, eles vão estar diminuindo naquele eixo X de massa corporal, eles vão tentar ficar sempre o mais à esquerda possível, para serem o mais leves e conseguirem voar mais rápido. Nós também vamos ter ossos pneumáticos, em que esses ossos são vazios por dentro, para diminuir o peso do animal e conseguir voar. E quando nós vamos olhar os armamentos que essas aves têm, naqueles grupos que têm os tipos pretos, nós percebemos que eles são desse tipo, são esporões. Então, vocês podem perceber aqui, por exemplo, a Jassanã, que é um grupo famoso, ele tem esses esporões nas asas, os codornas e os galos vão ter esses esporões nas pernas, que são todas estruturas que são projeções ósseas para fora. Então, querendo ou não, ele é uma estrutura que vai ser mais pesada porque ela é feita de osso, ela não é cartilagem, o animal não consegue descartar facilmente esse tipo de projeção. São estruturas ósseas. Então, aqui eu tenho, para mostrar para vocês um pouco mais claro, esses desenhos dessas projeções ósseas, que são desenhos anatômicos das asas desses animais. Vocês podem perceber que aqui, realçado em azul, nós temos alguns grupos que vão ter, por exemplo, esse protuberante de osso acumulado aqui. Isso aqui é de uma pomba, por exemplo. E nós vamos ter esse outro exemplo aqui, que vocês podem ver que esse aqui é o osso um dos ossos da asa, do metatarso. E aqui nós vamos ter uma projeção da asa mesmo saindo para fora. Então, querendo ou não, esses esporões eles vão ser essas projeções ósseas e vão ser mais pesados do que uma cartilagem, por exemplo. Então, será que a locomoção ela pode restringir o surgimento desses armamentos dos animais? É muito provável que sim, porque qualquer característica que aumente a massa do indivíduo vai aumentar muito o custo do voo desses animais. Então, isso pode ser, sim, algum tipo de restrição. Então, para ter uma ideia de quão mais custoso é voar com esporão, nós fizemos algumas simulações matemáticas baseadas em alguns estudos de túnel de vento e tudo mais, que os pesquisadores conseguem pegar o quanto de energia a ave está gastando. Nós adicionamos o peso de um esporão, baseado no esporão de galinha, e nós fizemos algumas projeções. Então, aqui, nesse gráfico abaixo, eu vou mostrar para vocês, então, que aqui no eixo Y nós vamos ter esse custo energético do esporão. Então, aqui está em joules por grama. Então, quanto maior o número de joules aqui, maior é esse custo energético para o animal voar quando ele tem um esporão. E aqui é o tempo que o bicho, que a ave vai passar voando em um dia. Então, nós temos de 0 horas até 24 horas, que são aves migratórias, por exemplo. E essas bandas, elas são pesos de aves que nós projetamos, que nós simulamos. Então, por exemplo, aqui nós vamos ter uma ave de peso de 10 gramas, que vai ser essa banda maior, e a partir disso nós vamos aumentando o peso das aves de 1 em 1 quilo. Então, aqui embaixo nós vamos ter uma ave de 1 kg, aqui 2 kg, 3 kg e assim por diante. E o que a gente pode perceber é, conforme a ave vai ficando mais pesada, claro, menor vai ser esse custo energético do esporão, porque o peso proporcional do esporão, é claro, vai ser menor. Mas em todas elas, esse esporão, por menor que seja, quanto mais tempo esse animal passa voando, maior é o custo energético do esporão. Então, fazendo essas simulações baseado em experimentos que o pessoal tira de laboratório, nós conseguimos mostrar que, então, é mais custoso para esses animais voarem com um esporão. Tem essa relação positiva entre ficar voando e gastar mais energia por causa do esporão, e quanto maior é o peso desse esporão, mais gasto vai ter.
Então, se nós voltarmos para aquele gráfico inicial sobre a força para a locomoção e nós esquecermos um pouquinho os vertebrados aqui, o que a gente pode ver é que nesses grupos nós vamos ter uma diferença principalmente na altura dessas duas retas, entre as retas azuis e as retas marrons, laranja, né? Então, nós vamos ter aqui uma relação que a frequência do voo ela pode diminuir, sim, a quantidade de força que esses animais precisam para conseguir voar. E o nosso gráfico anterior, a nossa simulação anterior, também mostrou que quanto menor a frequência de voo desses animais, quanto menos eles voam, menor é o custo energético de você ter um esporão. Será que a locomoção pode restringir o surgimento de armamentos? Sim, claro, porque vai aumentar o peso do animal e tudo que aumenta o peso de uma ave vai aumentar o custo de voo, porém, se essas espécies voam menos frequentemente, então talvez esse tipo de característica seja menos custosa e evolua mais facilmente. Por isso, essa espécie voa menos frequentemente, essas características elas vão ser comparativamente, relativamente menos custosas de se manter, então pode ser de aves que voam menos frequentemente, essas características evoluam mais facilmente, porque não tem essa restrição muito forte da locomoção. Essa era a nossa hipótese, que se a locomoção vai influenciar a locomoção dos armamentos, nós esperamos que os esporões vão estar associados mais fortemente com espécies que vão voar menos do que espécies que voam mais frequentemente, né? Então, para isso, tem um colaborador nesse trabalho, que é o João Menezes, que é um aluno de doutorado agora lá da University of Massachusetts, nos Estados Unidos. E boa parte aqui das coisas, dos conhecimentos de aves veio dele, então obrigadão, João, por toda a ajuda nesse trabalho. E aqui, então, o primeiro passo que eu e o João tivemos que fazer foi buscar na literatura esses registros de quem tem e de quem não tem o esporão. Então, depois a gente buscar livros, na literatura e até nas páginas que tem aquele Handbook of the Birds of the World, que tem muita descrição sobre aves, nós conseguimos vasculhar a filogenia inteira das aves, que sei lá, chega a 10 mil espécies, uma coisa assim. E esses são os grupos que nós encontramos os esporões. Então, como vocês podem ver aqui, está basicamente nesse lado aqui da filogenia, que são os Paleognata, né? Mas nós também vamos ter em alguns aqui do outro lado, como por exemplo as Jassanãs, que são famosas, algumas pombas, quero-quero. Essa é a distribuição de ter ou não ter esporão na filogenia. Nós também precisamos de um segundo tipo de variável para responder essa nossa pergunta, que é a frequência do voo desses animais. Então, para isso, nós procuramos um índice que representasse essa frequência de voo dos animais. E é aí que a gente caiu nesse índice da asa dos animais, que é esse Hand Wing Index, que é um índice do tamanho da asa em relação ao tamanho da mão do animal, que tem dados para isso para todas as aves, e nós sabemos que eles têm, inclusive os autores desse estudo aqui testaram, tem essa correlação muito forte com a migração desses animais. Então, animais que migram têm esse índice de voo muito alto. Esse foi o índice que nós utilizamos para testar nossas hipóteses. Então, espécies que tinham valores desse índice acima da mediana de 50% foram considerados animais que voavam mais frequentemente, e animais que tinham um índice menor do que 50% da amostra foram aves que nós consideramos que voavam menos frequentemente. Então, só para vocês terem uma ideia, essa aqui é a distribuição dessa binarização que a gente fez os dados. Então, em azul nós vamos ter espécies que voam muito frequentemente, em marrom espécies que voam menos frequentemente. E com isso, então, nós conseguimos juntar informações do esporão para 762 espécies que estão distribuídas em 38 ordens. Em muitos dos casos, nós não tínhamos evidência de se esse animal tinha ou não esporão. Poucos ficaram dúbios, mas na grande maioria dos casos não tinha não dizia que sim, nem que não. Então, a gente optou fazer a análise aqui com esse conjunto de dados que é mais seguro, de 762 espécies, em que nós temos certeza das espécies que têm e que não têm o esporão. E aí nós cortamos esses dados do voo frequente e menos frequente para comparar, para deixar do mesmo tamanho os dois conjuntos de dados. Para testar se essas duas variáveis estavam correlacionadas evolutivamente, ou seja, usando aquela filogenia, nós montamos 4 modelos evolutivos. No primeiro deles, nós consideramos que havia uma dependência dupla entre essas duas características, ou seja, a presença do esporão e a frequência do voo, as duas características influenciando as taxas evolutivas uma da outra. Então, nós queremos saber se o animal voar ou voar não voar menos está influenciando do esporão e se o esporão está influenciando da outra característica. Mas nós também precisamos comparar isso com outros tipos de modelos,
com outros modelos, né? Então, para isso, nós geramos esses outros 3 modelos, que um era só os esporões influenciavam o voo desses animais, o outro modelo é que só o voo influenciava os esporões, e o último modelo, que era meio que um modelo sem efeito nenhum, que as duas taxas evolutivas dessas duas características, elas evoluíam independentemente uma das outras, elas não se influenciavam. E quando nós testamos esses modelos, então nós rodamos com todas as análises de cadeia de Markov, análise bayesiana e tudo mais, nós percebemos que esse primeiro modelo de dependência dupla, ele somava 90% do peso da evidência que nós tínhamos para esses modelos. Então, 90% de todos os modelos que nós geramos, eles apontavam esse modelo de dependência dupla como o melhor, enquanto todos os outros modelos ficaram com os 9,9% de toda a força da evidência. Aqui, acho que vale a pena a gente parar para falar um pouquinho sobre esses modelos evolutivos. Como eles são 4, alguns de vocês podem estar pensando, mas será então que a hipótese está errada, porque a dependência dupla, que foi o modelo que teve mais evidência, e não deveria de ser só o voo influenciando o esporão, as taxas evolutivas do esporão, que deveria ser o mais provável? De certa forma, essa análise ela vai prover um pouquinho de evidência para a análise que nós estamos querendo, para a pergunta que nós estamos fazendo, só que ele não é uma evidência direta. Então, por mais que o voo pudesse estar influenciando, por mais que só o voo pudesse estar influenciando a presença, as taxas evolutivas do esporão, isso não significaria de que o voo é mais importante, porque aqui vocês podem perceber que a gente não está testando coisas diferentes, variáveis diferentes. Por isso ela não responde a nossa pergunta. Então aqui a gente só está querendo saber como que a gente vai direcionar as perguntas para deixar elas mais precisas. Então, os próximos passos que nós vamos ver aqui das análises, eles vão ser esses passos para deixar essas análises mais bonitinhas e mais relacionadas com a pergunta. E tudo que a gente quis testar aqui era se essas duas coisas tinham relação quando a gente levava a filogenia em conta, né? Quando a gente colocava isso na árvore filogenética, se tinha uma certa estrutura em como as aves perdem e ganham esses traços, beleza? Então, vamos voltar agora para a apresentação. Agora, sabendo que é esse modelo de dependência dupla mais provável, nós conseguimos rodar algumas análises que tornam a nossa pergunta muito mais precisa para saber a direção dessa seta, quem que está influenciando quem mesmo. Tá? Só que para saber isso aí, eu preciso saber quem era o ancestral desses indivíduos, né? Qual que era a morfologia típica, qual que era o seu animal, seu ancestral tinha ou não tinha esporão e quanto ele voava, para a gente saber em qual direção fazer as perguntas. Então, quando a gente rodou as análises para a estimativa de caractere ancestral, o que nós percebemos é que na filogenia das aves, a característica mais provável de que o ancestral tinha era a presença do esporão. Se o ancestral comum das aves tinha o esporão, não faz sentido nós fazermos perguntas relacionadas com o surgimento do esporão em linhagem de aves. O que faz sentido nós perguntarmos é quem que perdeu o esporão? Porque, querendo ou não, perder o esporão ele vai ser uma transição, você vai precisar perder uma característica. Se o ancestral já tem o esporão, você não consegue ganhar a característica, você vai só manter ela. Então, isso não necessariamente vai deixar um sinal para que a gente consiga analisar isso. Então, todas as perguntas que nós fizemos para testar a nossa hipótese, elas estavam relacionadas ao número de perdas de esporão ao longo da filogenia. Então, nós queríamos saber se a perda de esporão, se ela era mais provável em algumas linhagens do que em outras. Então, é justamente por isso que nós calculamos a taxa de perda de esporão de animais que voavam menos frequentemente e também calculamos a taxa de perda de esporão em animais que voavam muito frequentemente dentro daquele mesmo modelo de dependência dupla. Ao calcular essas taxas evolutivas e adicionar a incerteza das filogenias, nós vamos ter uma probabilidade posterior da análise de qual foi a taxa, qual é a estimativa da taxa de perda dessas estruturas. E é claro, o modelo ele vai estimar muito mais coisas, né? Ele vai estimar ganho e perda de voo, ganho e perda de esporão, mas para a nossa pergunta aqui, o que eu estou realmente interessado não são em todos esses outros parâmetros. O que eu realmente quero saber é se animais que voam menos frequentemente, se eles perdem menos o esporão do que animais que voam frequentemente. Porque se o voo está restringindo a locomoção, o que eu vou esperar, a nossa previsão, vai ser de que essa taxa de transição de perda de esporão vai ser mais alta nessas aves que voam mais frequentemente do que nas aves que voam menos frequentemente.
E quando a gente rodou essas análises, o resultado que a gente teve foi esse, que a taxa de transição de perda de esporão era mais alta em aves que voam mais frequentemente do que animais que voam menos frequentemente. E, no total, isso deu 4 vezes mais frequente nessas aves que voam. Então, parece que sim, parece que voar limita a evolução de armamentos de aves e, inclusive, ela limita 4 vezes mais. Só que uma das coisas que nós não ficamos muito felizes com essa análise é que, se vocês forem perceber, nós vamos ter um pico aqui, só que nós vamos ter esse outro pico aqui. Isso dá meio uma sensação de que tem uma bimodalidade, né? Que a gente tem dois picos de taxas de transição aqui, e um deles está em cima aqui das aves que voam menos frequentemente. Então, para analisar isso, nós olhamos a evidência que nós tínhamos das árvores filogenéticas para o resultado de cada árvore filogenética. E é o que nós temos nessa figura aqui. Então, aqui nesse eixo Y, nós vamos ter as 100 árvores filogenéticas que nós rodamos as análises, beleza? Então, aqui é a árvore 1, árvore 2, árvore 3, árvore 4, árvore 5 e assim por diante. Aqui embaixo, nós temos a força de evidência, que é aquela taxa, que é aquela comparação entre as estimativas de taxa de evolução. Então, quanto mais para a direita, mais alta era a probabilidade de aves que voam mais frequentemente perderem um esporão. Quanto mais para a esquerda, só que nós limitamos aqui por motivos para mostrar, mas quanto mais para cá, mais alta era em voadores infrequentes, para ver se a gente consegue descobrir por que dessa bimodalidade. E aí, aqui, como vocês podem perceber, o problema todo são essas primeiras árvores filogenéticas aqui. Ó. Elas, querendo ou não, estão puxando essa bimodalidade para esse lado mais, para essa bimodalidade que nós vimos nas figuras anteriores. Só que quando a gente faz a mediana dessa força de evidência para todas essas árvores, quando a gente faz a média e a mediana, o que a gente obtém aqui embaixo, vocês podem perceber, é que com 85% de certeza nós podemos dizer que as aves que voam mais frequentemente perdem o esporão mais vezes do que aves que voam menos frequentemente. Uma das coisas que vocês podem estar se perguntando agora é quanto esse índice de voo que nós binarizamos. Ele é contínuo, mas vocês fizeram categórico. E vocês fizeram ele binário. Sim, a gente concorda, isso foi por um motivo de análise mesmo, que a gente queria uma análise direcional que nos mostrasse uma direção, mas nós também conseguimos dados sobre a quantidade de esporões que as espécies tinham. Então, por exemplo, vocês podem ver aqui nessa figura de cima, que esse animal tinha, que essa ave tinha 2 esporões. Tem um aqui embaixo, menorzinho, e esse outro grandão. Só que aqui, nessa aqui de baixo, nós podemos ver que esse indivíduo só tem um esporão. Esse aqui de baixo é um dedo, tá? Não é um esporão. Então, nós só temos um esporão. Nós temos essa variação no número de esporões e era um dado que a gente conseguia da literatura. Né? Então, ao invés de manter só essa análise binarizada, nós também fizemos uma segunda análise com o número de esporões, só que dessa vez utilizando esse índice de voo na sua forma contínua. E o que a gente espera aqui é que, se nós temos o eixo y, o número de esporão que uma espécie vai ter, de 0 até 15, né, digamos, e esse índice embaixo do tamanho da asa, ele é contínuo, o que nós esperamos é que quanto maior o índice de voo dessas espécies, desse índice da mão e da asa, menor seja o número de esporões. Porque espécies que voam muito, a gente espera que ela não tenha nenhum esporão, né? Então, nós esperamos essa tendência mais negativa. Então, para rodar essa análise, nós fizemos uma outra análise bayesiana, só que dessa vez era um modelo linear de Poisson, porque aqui nós temos número de esporão, né, que é 1, 2, 3, 4, e não era uma variável necessariamente contínua, é uma variável discreta. E como nós temos muita incerteza filogenética e utilizamos a abordagem bayesiana, o nosso resultado aqui ele vai estar relacionado nesse z-score, em que, basicamente, o que esse z-score quer dizer para nós? É que o resultado da análise ele vai estar nessa escala aqui. Tá? Então, ele vai estar na horizontal. Quanto mais para cá tiver esse z-score, mais positiva é essa relação entre o número de esporão e o índice de voo desse animal. Quanto mais para a esquerda desse gráfico, mais negativa é essa relação. Então, o que a gente espera é que essa relação esteja aqui, porque ela tem que ser negativa para a nossa hipótese fazer sentido. Né? Então, a gente espera que o nosso resultado esteja nesse lado aqui do gráfico e que ele não passe pelo zero, porque se passar pelo zero, quer dizer que não tem evidência. Beleza? E o que a gente encontrou nessa análise, então, é que com 95% de certeza,
nós podemos dizer de que o número de esporão diminui conforme aumenta esse índice de voo das espécies, né? Chega aqui, a mediana dele chega a estar em torno de um 0,7, 0,8, que é essa inclinação entre essas duas variáveis. Então, essa nossa previsão foi aceita, porque sim, o número de esporão diminui conforme aumenta o índice de voo desses animais. Como esse modo de locomoção pode limitar a evolução de armamento, basicamente o que nós utilizamos aqui foi uma abordagem de custos, que quanto mais custoso, mais improvável que essa estrutura evolua, ou mais provável seja que as espécies percam elas. Nós encontramos duas evidências, dois tipos de análise completamente diferentes que apontaram para esse lado, que quanto mais custoso é, maior a probabilidade das aves perderem os armamentos. Então, o porquê dos armamentos serem tão raros, muito provavelmente porque eles impõem custos, enquanto se a gente for pensar em penas e coloração, que é o que esses animais são conhecidos, e também pelo canto, claro, elas não são afetadas por esses mesmos custos. Eu não estou dizendo que não tem, essas características vão ter seus próprios custos, vão ser associadas com outras coisas, mas elas não vão necessariamente limitar o voo desses animais. Então, por isso é que possivelmente os armamentos são estruturas mais raras em aves, porque tem esse modo de locomoção limitando a sua evolução. E isso pode ocorrer em outros ambientes? Eu acredito que sim, porque muito provavelmente a gente pode encontrar um padrão similar no ambiente aquático, porque animais que nadam ativamente, como por exemplo peixes e tubarões, eles podem ter custos de locomoção similares ao do voo, o que faz com que talvez armamentos não sejam tão comuns em animais que nadem ativamente. Mas para isso a gente precisa testar. Era isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje. E a mensagem que eu gostaria que vocês levassem para casa é que a locomoção, ela parece ser sim uma barreira evolutiva para a evolução de armamentos nas aves. Pode ser que isso ocorra em outros grupos, como eu falei antes sobre os animais que nadam mais ativamente e tudo mais, mas aqui sim, nós falamos especificamente de aves. Então, os custos eles podem sim limitar a evolução de estruturas morfológicas. Então, queria agradecer a vocês, né, por estarem acompanhando aqui. Também queria agradecer à organização do Congresso por ter me convidado. E para quem quiser, eu vou deixar um último slide aqui que vai ter meu contato, e também vou deixar aqui o endereço para o blog que eu faço parte, que é o Sobrevivendo na Ciência. Quem quiser ir lá, porque nós temos dicas de como fazer um projeto, como escrever justificativa de projeto e assim por diante, é só passar lá. A gente também tem algumas conversas de sofá em forma de texto, beleza? Valeu!